de poder e glória. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Jesus, cura nessa noite, renova, restaura, batiza com teu Espírito Santo e usa o teu servo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 32. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 32. Quando você procura, eu quero ser grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar pregando a palavra de Deus aqui nesse trabalho tão respeitado. A nossa irmã Adriana, Marquinhos, são pessoas que eu não convivo diariamente, mas respeito demais, tenho um apreço. Deus abençoe a toda a mesa de oração, a todo o conjunto das irmãs, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32, diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Vamos assento. Em nome de Jesus, quero um pouquinho da sua atenção. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler é um texto extremamente conhecido por nós. Esse texto, ele fala de um dos períodos mais caóticos da Bíblia no Antigo Testamento. Nós sabemos que esse problema que está acontecendo aqui e que se está perjurando já há algum tempo, e eu falarei um pouco sobre isso. Esse problema que há em Israel, mais precisamente em Judá, não é um problema de cunho financeiro, não é um problema de cunho familiar, mas esse problema é um problema de cunho espiritual. Nós vamos perceber aqui que o problema em que está instalado já há muitos anos, e que agora o homem que nós conhecemos como Ezequias, o rei Ezequias, um grande reformador, um grande avivalista, um grande gestor, um homem levantado por Deus, Ezequias, ele tem o problema mais difícil de todo o reinado ou de toda a duração dos reis de Judá. Um problema em que está instalado e já está há muitos anos, e eu também vou falar sobre isso, e que não foi no reinado de Ezequias que esse problema se iniciou. Esse problema é um problema que é oriundo de uma atuação maligna que nós conhecemos nos dias de hoje, até os dias de hoje, como o agir do inimigo de nossas almas por uma legalidade que foi oferecida, uma legalidade que foi aberta para que o inimigo viesse encontrar uma brecha, um momento, uma oportunidade, e tudo isso foi instalado dentro da capital de Deus. Judá era a capital do centro da vontade de Deus. O início desse problema, como eu disse aqui, não está inserido no segundo livro dos Reis, capítulo 18, mas este problema está ou se inicia no livro de Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso de número 10. A Bíblia diz que Josué, depois de ter feito toda a boa obra, depois de ter sido fiel à sua vocação, depois de ter sido obediente aos mandamentos do Senhor, depois de ter ensinado a sua casa a servir ao Senhor, a Bíblia diz que não só Josué, mas toda a sua congregação decidiu descansar. O tempo deles acabou nessa terra, Deus tomou para si. Aí a Bíblia continua dizendo, dos versículos seguintes,
que se levantou, não foi Deus, se levantou uma outra geração de pessoas. Essa geração que se levantou não conhecia os feitos do Senhor. Essa geração não tinha intimidade com o Senhor Jeová, com Deus que havia tirado não só Moisés, não só Josué, mas todo o povo da terra do Egito, feito eles prevalecerem no deserto e alcançarem a terra prometida. Esse problema é tão profundo que esse problema começa no livro de Juízes capítulo 2, porque a Bíblia diz que eles, não conhecendo o Senhor, abandonaram de o servir e se inclinaram a deuses pagãos e começaram a adorar os Baalins, Astarote, Azera e todos os outros deuses pagãos que habitavam através da adoração de uma mistura dos povos dentro de Israel. Mais interessante é que isso se inicia em Juízes capítulo 2, e eu estou falando de segundo livro dos Reis, capítulo 18. Esse problema, ele inicia no livro de Juízes, em toda a liderança de todos os juízes morrem, os juízes descansam, Deus suscita e levanta homens para reinar a terra, e esse problema continua instalado. Que problema é este? Este problema nós conhecemos como a dualidade, o ato de servir a um ou mais deuses. Israel estava totalmente inclinado a servir a Deus e servir a Baal, e para eles isso era muito normal, ao ponto de nós vermos em determinados momentos, até dentro do templo, até dentro da casa do Senhor, o povo ofertando a deuses pagãos. Nós conhecemos esse período como o ciclo da queda. O que seria o ciclo da queda? O povo é exaltado por Deus porque foi fiel. No momento da exaltação, eles se esquecem do Deus que os exaltara, e agora volta-se à prática dos pecados. Eles caem nos seus próprios pecados. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é Deus, o próprio Deus, abre a cancela do seu povo e permite o inimigo tomar o controle das terras e possuir tudo aquilo que o povo de Deus tem. Para que não fique nas minhas palavras, nós podemos aqui exemplificar pelo menos três variações de que Deus permitiu o inimigo tomar o seu povo pela desobediência. Juízes capítulo de número 3, versículo de número 7, a Bíblia diz: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele, o Senhor, os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. O próprio Deus entregou um povo rebelde nas mãos do inimigo. Mas isso não terminava, porque é nesse momento de perseguição, de humilhação, de aflição, de provação, que o povo cai em si e vê que Deus não chamou eles para viverem essa situação, que Deus não chamou o seu povo para estar subjugado aos inimigos de Deus. E aí o povo se arrepende, o povo busca o caminho da humilhação. Deus ouve do seu trono e envia libertadores, como Deus enviou Otiniel para livrar aqui, como em Juízes capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: e o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque parecia o que fizeram mal aos olhos do Senhor. Deus envia também Eude para livrar, e num texto muito tradicional que nós conhecemos, Juízes capítulo de número 6, a Bíblia diz que o povo fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, Deus permitiu que os midianitas viessem governar, viessem proliferar, viessem tomar tudo o que os
os israelitas produziam. E a Bíblia é muito enfática em dizer que eles pareciam gafanhotos, que consumia toda a propriedade de Israel. Quando eles se arrependeram, Deus achou um homem malhando trigo no lagar, que nós conhecemos como Gideão. Gideão se levantou, foi revestido do Espírito, capítulo 7, versículo 32, e a Bíblia diz que nunca mais aquele povo subjugou um povo que se posicionou diante de Deus. Eu quero começar a pregar essa mensagem dizendo para você que todas as vezes que você se posicionar em meio a qualquer atitude que você faz, que você vive ou que você está, Deus irá ouvir a palavra que sai da sua boca. Deus irá pelejar em prol dos seus, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta. E nesta noite Deus está iniciando uma grande libertação sobre toda a tua casa. Será que tem alguém que crê nessa palavra? Será que tem alguém que entende que quando Deus me usa aqui, Deus visita lá? Eu precisava dizer isso, que essa situação, ela perjurou, irmãos. Eles se renderam a Baal, se arrependeram, Deus entrou, enviou o libertador e restaurou tudo. Mas esse ciclo não acabava. Existem pessoas que vivem esse ciclo. Deus não pode fazer muito, porque se fizer, não tem realidade de entender que precisa estar debaixo da vontade de Deus. Você vai perceber que esse período, eu estava estudando essa tarde, ele perdurou de 330 anos a 662 anos, uma média. Olha quanto tempo o povo subjugado, olha quanto tempo o povo de Deus batendo na mesma tecla, não vencendo os mesmos desafios que Deus colocou sobre a vida deles. A situação em Israel piora, porque a Bíblia diz, e eu fiz um resumo aqui, que houveram alguns reis, e você vai ver que o segundo livro dos reis, ele mensura o trabalho de cada rei. E no ano tal, o rei fulano de tal assumiu com tantos anos, seu nome do seu pai era Beltrano, da sua mãe fulano, ele liderou tantos anos, mas o versículo 4 de todos diz mais ou menos assim: e contudo o povo continuava praticando o que Deus não se agradara. Eu separei 3 reis aqui: Amazias, Azarias e Jotão. Amazias, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1. Azarias, segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 1. E Jotão, segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 32. O que estes homens têm em comum? Eles têm coroa, eles têm cedro, estão sobre o trono, têm autoridade, mas não têm coragem de se posicionar. Esses homens estão vendo o povo de Deus caminhando por um caminho errôneo, e eles não têm coragem de tomar uma postura, de se revestir de autoridade e cair para dentro do problema. Há um rei deles aqui, que é muito conhecido por nós, que é o rei Azarias, do capítulo 15. Esse rei Azarias, eu vou lhe falar um pouquinho sobre a vida dele, você vai lembrar de quem é. A Bíblia diz que Deus levantou ele com 16 anos, que ele foi crescendo, ele foi tomando posse de terras. O exército dele era um exército fiel. A Bíblia também diz que é no reinado do rei Azarias que foi desenvolvido para as guerras aquelas máquinas chamadas catapultas, que são aqueles ferrolhos que jogam as bolas de fogo para o outro lado, destruindo as muralhas. Foi no reinado de Azarias. E a Bíblia diz que todo Israel conheceu o Deus de Azarias e o seu nome. Só que a Bíblia também diz que o nome dele chegou na porta do Egito. E quando chegou na porta do Egito, a Bíblia conclui dizendo que um dia Azarias teve uma brilhante ideia: eu sou grande, tenho poder, estou cheio de apogeu, sou o maior de todos, então eu vou entrar dentro do templo.
eu vou ofertar um incenso para Deus. Ele pega o incenso, oferta para Deus, mas ainda existe naquele período sacerdotes que não se corrompem. Procuram o rei Azarias e dizem: quem é você para praticar algo que você não foi chamado para fazer? Você não é sacerdote, você não tem essa incumbência. E a Bíblia diz que este rei é o mesmo rei que nós conhecemos como Uzias. E no ano do rei Uzias, lembra como Isaías disse? E no ano que morreu o rei Uzias, sabe o que aconteceu? Esse homem tão grande, tão poderoso, não soube lidar com o tempo da exaltação. Sabe o que aconteceu? Ele terminou a sua vida trancado dentro de um quarto. Diego, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez eu esteja falando para pessoas que estão orando há muito tempo para que Deus haja e faça alguma coisa. Mas quando Deus libertar o teu marido, não seja o impedimento dele vir para a igreja. Quando Deus salvar o teu filho, não seja o empecilho para ele estar aqui buscando a presença de Deus. Saiba lidar com o tempo da exaltação de Deus. Parece que a situação vai melhorar, mas ainda está ruim, porque Deus permite um homem chamado Acais, o rei mais ímpio da Bíblia. Ele se levanta e no segundo livro dos Reis, capítulo de número 16, se puder colocar para mim, verso de número 3, a Bíblia diz assim: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios. Irmãos, preste bem atenção aqui. Esse passar filho pelo fogo é ofertar sacrifício humano. Acais está pegando um dos seus filhos e ofertando a um Deus que nós conhecemos como Deus de Moloque, o mesmo Deus que Salomão vai terminar a sua vida construindo um templo, porque sua mulher pediu para que crianças sejam sacrificadas ali dentro. Só que tem um porém: essa prática não é de Israel, esse ensino não é de Israel, esse ensino não foi Deus que trouxe para o seu povo, esse ensino é dos cananeus. O que tem a ver isso? Se depois você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 20, versículo 14 ao 16, o nosso Deus, que é atemporal, está acima do passado, do presente, do futuro. Ele manda chamar Moisés e diz a Moisés: Moisés, chame a tribo de Manassés e diga para eles: toda alma vivente da terra prometida, exceto mulheres e crianças, os jebuseus, os heteus, os cananeus, os amorreus, tudo que é eu, se estiver dentro da terra, passa a espada e não deixa vivo ninguém. Sabe o que aconteceu? A tribo de Manassés olhou para os cananeus e viram que os cananeus naquela época eram muito pequenos, não tinham influência, não tinha poder de persuadir o povo de Deus. Eles não removeram o que Deus mandou remover. O tempo passou e o que era pequeno se tornou grande. O tempo passou e o que não tinha influência agora não só tem, mas influencia o próprio rei de Israel a praticar o que Deus não se agradar. O que isso tem a ver conosco? Cuidado, porque há situações tão pequenas que Deus nos dá uma ordem hoje: coloca para fora hoje, porque ainda dá tempo. Bota para fora hoje, porque Deus está requerindo para hoje, porque ainda tem jeito. Porque se você não parar, aquilo que é pequeno vai se tornar grande, aquilo que não te para vai te parar. Mas Deus me trouxe aqui com alvará de livramento para a sua vida. Se decida hoje. Eu gosto disso tudo, irmãos, porque o negócio está muito ruim, parece que não tem esperança, mas a Bíblia diz que Deus, ele escolheu alguém para mudar tudo isso, o rei Ezequias. E se tem uma coisa que me constrange, irmãos, é como Deus escolhe. Porque se fosse talvez eu escolheria um rei que o pai foi pastor, o avô foi pastor, tataravô foi pastor, todo mundo é do manto, todo mundo é do azeite, todo mundo é da casa de Deus. Mas irmãos, o nosso Deus é perito em tirar do problema a solução para resolver.
Deus olhou para dentro da casa do rei mais ímpio da Bíblia, Acás, e dentro do ventre da mulher de Acás, Ele escolheu um homem para poder mudar toda a história de Israel. Eu vim gritar aqui no teu coração nessa noite: não se sinta desprezível. Deus, Ele quer fazer uma grande obra através de você. A resposta que você veio buscar aqui nessa noite é a partir de você, é através de você, é sobre você. Mas você precisa ser um Ezequias. Se você perceber, Deus, para mudar e tirar o povo do Egito, Ele usou alguém que morava lá mesmo, o próprio Moisés. Você sabe muito bem que para poder criar soro dos venenos de serpente, eles pesquisam e tiram do próprio veneno a solução para a cura. Então fique tranquilo, se você chegou aqui com um problema que só Deus pode resolver, hoje Ele está me usando para te dizer: é desse problema que eu trago solução, é através desse vento que eu estou mostrando para você como passar por isso. E aí Deus é especialista. Ele escolhe Ezequias. Ezequias é levantado com 25 anos. O primeiro ato de Ezequias é apagar todo o passado que o pai dele fez. O primeiro ato de Ezequias é fazer o que ninguém fez em 600 anos. O que? A Bíblia diz que Ezequias se levantou do trono, sacudiu a poeira da careira, subiu o monte e tirou todos os altares dos bosques, todos os altares pagãos. Ezequias se levantou. Ou seja, para você ver a mudança de Deus na sua casa, para você ver a mudança de Deus na sua família, para você ver a mudança de Deus nos teus, você precisa ser o iniciante de toda essa mudança. Ezequias se comportou como Deus requeria da vida dele. A Bíblia diz que Ezequias, ele andou com prudência, se comportou diante de Deus. Capítulo 18, depois você olha. Aí o interessante é que o texto continua dizendo que Deus deu 14 anos de paz para Ezequias. Nesses 14 anos, Ele restabeleceu Judá. Nesses 14 anos, 8 dias, segundo Crônicas, capítulo de número 29, a Bíblia diz que Ezequias pega os sacerdotes e manda todo mundo tirar tudo que é de ruim que está dentro do templo. Sabe quanto dia durou? 8. Para tirar toda a sujeira de dentro do templo. Ezequias chama os levitas e mais 8 dias, total 16, para consagrarem a casa do Senhor. Ele pega muitos sacrifícios que não dá para descrever aqui, e no momento em que os sacerdotes vão matando os sacrifícios e apresentando a Deus, era tanta oferta que não tinha sacerdote suficiente. Ezequias mandou chamar os levitas, e os levitas começaram a ofertar também, e de repente a glória de Deus invadiu aquele lugar. De repente Deus confirmou os atos de Ezequias, e Judá foi restabelecida novamente. Só que aqui começa o desenrolar da história, porque ele se santificou, ele teve que ensinar o povo. E sabe qual foi o ensino de Ezequias para aquele povo? A nossa confiança está no Deus de Israel, que mudou a nossa vida. Ezequias passou 14 anos pregando sobre confiança. Só que agora a Bíblia diz que um homem, ou o maior rei da época, Senaqueribe, 185 mil homens dispostos a matar, se levantaram, cercaram Judá. E a primeira palavra do representante de Senaqueribe, que nós conhecemos como Rabi Saqué, no versículo de número 19 do capítulo 18 e Rabi Saqué lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, que confiança é essa em que tu confias? Escute bem isso: Deus sempre permitirá que o diabo tente provar você, tentar você naquilo que Deus está lhe usando para mudar o cenário. Deus sempre irá permitir que o diabo venha testar a sua fé, porque se você parar, a tua casa para. Se você regredir, outros sofrem por você. Então, quando Ezequias ouviu essa afronta, o inimigo continuou falando. E eu quero resumir aqui dizendo que há algumas atuações do espírito que usou Senaqueribe até nos dias de hoje. A primeira delas é confundir.
Porque Ezequias está do lado de dentro ensinando sobre confiança, e tem um mensageiro do lado de fora que está tentando trazer desconfiança e confusão entre o povo e Ezequias. Rabissaquer se levanta no meio do povo e diz: por acaso é esse cano quebrado que abriu o mar vermelho que vai libertar vocês da mão do rei Senaqueribe? Estava incomodado com o que Josué, com o que Moisés fez há anos atrás. Por acaso vocês têm 2.000 soldados? Porque se vocês tiverem 2.000 soldados, eu dou a vocês 2.000 cavalos. Ou seja, Ezequias não tinha nem 2.000 soldados para lutar. Só que Senaqueribe, irmãos, ele não vai entrar na cidade para o combate corpo a corpo, porque ele já conhece as histórias de guerras e vitórias do povo de Israel, que venceu em menor número. Mas o que Senaqueribe quer? Senaqueribe quer mexer com a mente de Ezequias. Senaqueribe quer confundir Ezequias. Senaqueribe quer tirar a ligação de Ezequias com Deus, ao ponto da Bíblia dizer que ele fala: atenção, povo de Judá, se vocês não se renderem agora, todos vocês vão comer das suas fezes e vão beber da sua urina. Eu precisava dizer tudo isso para falar que Ezequias, ouvindo todo esse tipo de humilhação, ouvindo todo esse tipo de prova, Ezequias não correu para o Instagram para botar lá nos status: estou sofrendo, todo mundo me abandonou. Ezequias não parou para conversar quem é ímpio, o vizinho ímpio, para dizer: estou sendo perseguido, o inimigo tomou tudo e está querendo avançar para dentro da minha casa. A Bíblia diz que Ezequias fez silêncio. Você sabe que uma das maiores frustrações de pessoas que são usadas pelo diabo para parar a sua vida é quando você fecha a sua boca, é quando você silencia. Porque quando você silencia, você não mostra os teus passos. Quando você silencia, você não abre a sua guarda. Ezequias, ele se cala, corre para dentro do templo, se veste de pano de saco, se cobre com cinzas e apresenta a Deus a causa que só Deus pode resolver. Eu tenho uma boa notícia para você: assim como Ezequias, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está pedindo ao verdadeiro Deus para julgar a sua causa. Então será que você pode nesta noite aprender com Ezequias? A partir de hoje, feche a sua boca, não comente para ninguém, é só você e Deus. Aperte o cinto, porque Deus vai te levar no nível mais profundo de intimidade com Ele. É por isso que Deus nesse momento cortou os amigos, os companheiros, porque Deus não quer dar o crédito da glória dele para ninguém. Para quando Deus virar a tua situação, você vai olhar para o alto e vai agradecer a Deus e não vai precisar se humilhar para ninguém. Uma outra coisa muito importante: nesse momento ainda existe profeta em Israel. A Bíblia diz que Ezequias manda os seus homens até a casa de nada mais, nada menos que Isaías. E Isaías libera uma palavra: olha, diz para Ezequias, fica tranquilo, porque ele não mexeu com Ezequias, ele mexeu com o Senhor dos Exércitos. Diga para Ezequias, fica na tua posição, porque quem vai julgar a tua causa é o Deus que te colocou nesse cenário. Será que tem alguém para entender esta palavra aqui? Deus não quer que você vá para a direita nem para a esquerda. Deus quer que você continue aqui, faça chuva ou sol aqui, sofrendo ou chorando aqui, com alegria ou com tristeza aqui, porque quando Deus virar o cativeiro, você vai ser o primeiro, a primeira a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Só quem tem liberdade do Espírito Santo para receber essa palavra. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Ezequias precisava de uma resposta, gente. O povo, sem entender, obedeceu e ficou calado. A cidade, porque uma coisa é você abrir a tua janela e está tudo em paz, outra coisa é você abrir e o inimigo está te esperando para poder jogar na tua cara. Ezequias, ele está esperando a resposta de Deus. Mas olha o que mexe com o nosso coração:
A resposta de Deus já tinha sido liberada, mas a intensidade de Ezequias em continuar orando fez essa promessa, essa resposta chegar no tempo certo. Você lembra de Atos capítulo 12? A Bíblia diz que a igreja continuou orando para que Pedro fosse solto, e a Bíblia diz que no momento exato que Herodes tentou mandar chamar Pedro, o anjo visitou o lugar inviolável e disse: Pedro, levanta. Eu não chego atrasado e não chego antes, mas eu chego no tempo certo. Eu estou falando para alguém aqui que veio buscar para alguém. Fique tranquilo, está lá fora, mas ainda há livramento. Está lá fora, mas no momento certo Deus vai entrar. E quando Deus entrar, é para tirar, é para colocar de pé, e é para fazer a vontade dele. A Bíblia diz que enquanto Ezequias fala com o Senhor, Isaías manda mais um recado. Diga para Ezequias: na cidade não entra, porque há um guarda de Israel que não tosqueneja. Há um guarda de Israel. Você sabe por que o texto diz que o guarda de Israel, em Salmo 122, não tosqueneja? E os olhos dele estão sobre Israel? Porque o Senhor Deus não tem pálpebras, irmão. Ele não consegue fazer assim. Deus, ele está a todo momento olhando para a sua vida e guardando. A todo momento os olhos de Deus estão sobre a tua casa. A todo momento os olhos de Deus estão sobre você, sobre toda a sua família. Mas você precisa continuar clamando como Ezequias. E no tempo certo, quando Deus entrar, será para fazer algo muito grande, extraordinário. Porque a Bíblia conclui dizendo: e pela manhã, bem cedo, o anjo do Senhor visitou o campo de Senaqueribe, e os 185 mil homens eram todos corpos mortos. Fique nessa posição que Deus te chamou. Não arredie o teu pé. Continue crendo mesmo sem você ver, porque Deus vai visitar o teu vale, e Deus vai destruir tudo aquilo que está sendo um impedimento para você viver o melhor que Deus tem na sua vida. Existe algo muito importante que você precisa gravar isso: palavras proféticas são mais poderosas do que palavras contrárias. Quando palavras são liberadas daqui, você precisa agarrar e dizer: é para mim, eu determino, eu creio na minha vida. Porque se você manifestar a sua fé, Deus tem o poder de fazer uma reviravolta que nem você vai entender o que Deus vai realizar sobre a sua vida. Fique com esta palavra e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Oh glória! Será que a igreja pode adorar bem forte? Diga com autoridade: eu creio, eu recebo, é para mim, eu tomo posse. Diga em nome de Jesus. Vai ficando de pé e vem aqui para frente. Oh glória a Deus, nós estamos no propósito da resposta, e tem resposta para o povo que veio para a oração hoje. Isso, vem para cá, vem para cá. Oh glória a Deus, tem resposta. A resposta já foi liberada. Deixa eu falar uma coisa: a gente vai para o monte agora sábado. Então se você quiser, coloca o teu pedido ali na caixinha, tá bom? Para a gente queimar lá no monte. Sábado agora nós vamos estar lá. Vem para cá, por favor, venha. Oh glória a Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, procure 3 pessoas agora. Oh glória a Jesus, 3 pessoas. Isso, tem espaço aqui. Aleluia. Se você está perto de alguém, já procure ele. Adriana, eu não conheço, não tem problema. Oh glória a Jesus. Procurou 3 pessoas? Agora você vai fechar um círculo com ele. Isso, fecha aí. 4 pessoas agora. Isso, em nome de Jesus. Fecha o círculo. Isso, faz um círculo. Oh glória a Jesus.